Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fatores de textualidade, especificamente sobre dois deles, que é a coesão e a coerência, tentando relacionar com a publicidade. Eu deixei para vocês um texto teórico lá no Moodle, para que vocês possam ler e entender melhor esses conceitos, tudo bem? Então vamos começar a falar primeiro sobre o processo de textualização. Os fatores de textualidade, de modo geral, são aqueles fatores que fazem com que um texto seja considerado texto. Então, nós temos ali o processo de textualização, que envolve autor, o próprio texto, né, e o leitor. O que é importante? Que a gente tenha esse processo de interação entre autor, leitor, por meio do texto. E esse texto é visto não só como um produto pronto, mas sim como um processo que faz com que haja esse processo de textualização, esse processo de interação entre autor e leitor. Esse texto, que é um processo e um produto, ele está estruturado a partir de uma configuração linguística, mas ele é produzido a partir de uma situação comunicativa. Então, pensando na materialização, na configuração linguística, nós temos o cotexto, ou a cotextualidade, que envolve os conhecimentos linguísticos, e pensando na situação comunicativa, nós temos a contextualidade, que envolve os conhecimentos de mundo. Nós já vimos isso antes, já falamos sobre o contexto, vocês já fizeram atividade e já falamos sobre essa relação entre os conhecimentos linguísticos e os conhecimentos de mundo, porque nós também fizemos uma atividade em sala, que vocês devem se lembrar daquelas palavras inventadas que vocês tinham que descobrir o significado. Nós temos ali, então, os critérios que estão relacionados ao cotexto, à cotextualidade, que são coesão e coerência. E os que estão ligados à situação comunicativa, à contextualidade, que são aceitabilidade, informatividade, situacionalidade, intertextualidade e intencionalidade. Portanto, nós temos aqui 7 fatores de textualidade e nós vamos começar por aqueles que estão mais ligados à configuração linguística, segundo esse esquema que é a coesão e a coerência. Porém, claro que todos eles estão relacionados, tudo bem? Então, nós temos ali a lista dos fatores de textualidade, a coerência, a coesão, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Em relação à coerência, que a gente vai tratar hoje, nós temos ali, né, que a coerência é responsável pela unidade semântica, pelo sentido do texto, envolvendo não só aspectos lógicos e semânticos, mas também cognitivos, porque a coerência é que vai fazer com que o texto seja lógico, com que ele faça sentido para nós. Eu coloquei aqui um exemplo, depois vocês podem ler, né? É a respeito de uma entrevista de uma ex-paniquete, que é a Nicole Balls, em que ela tem um discurso não tão coerente, porque ora ela se mostra mais ousada e depois ela quer mostrar um caráter mais religioso, né? Mais centrado. Obviamente que nem as pessoas não precisam ser uma coisa ou outra, mas em determinadas situações ela se contradiz, né? Quando ela diz ali em cima que ela não faria programa, enfim, que ela gosta tanto de sexo que se ela fosse uma solteirona e precisasse, ela até pagaria para transar, né? Mas receber por isso não. E aí lá embaixo ela coloca, por mais que não pareça, não, sou do tempo antigo, ganho fama sem deitar na cama, sou uma menina de família e sou bem ligada a Deus. Enfim, ela tenta mostrar uma outra vertente dela, bem diferente do que ela apresenta no começo dessa entrevista. Mas aí vocês podem ler, né, pausar aí para vocês lerem tudo que aparece. Então, em relação a quando a gente pensa na coerência na publicidade, a gente tem ali a teoria dos 3 Cs, que é a coerência,
né, em que diferentes mensagens e meios de comunicação estão ligados de forma lógica. Então, uma campanha, ela deve ser toda preparada, toda organizada de modo coerente. A consistência, múltiplas mensagens suportam e reforçam sua imagem, sem serem contraditórias em nenhum momento, isso é extremamente importante. E a continuidade, a comunicação continua integrada e consistente mesmo com o passar do tempo, né? Então é importante a gente pensar que toda campanha, todo o texto publicitário, de modo geral, ele precisa ter coerência e consistência, ou seja, se ele quer passar uma ideia da marca, ele tem que ser consistente e coerente em todas as peças que ele vai produzir. Então, aí nós temos os 3 Cs da comunicação: coerência, consistência e continuidade. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês pensarem. Claro que não são campanhas maiores, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, nesse primeiro a gente tem relojoaria do Miringa. Relógios, pulseiras, troca de baterias e concertos. Temos pastéis de fubá. Essa expressão, essa informação, temos pastéis de fubá, não tem relação nenhuma com o que vem antes. Portanto, não é algo coerente e nem é coerente que se venda pastel na relojoaria, né? Então, ali a gente teria um problema em relação a isso. Isso acontece muito, né? Quando algumas empresas acabam misturando alguns setores que não têm relação. No outro, nós temos aberto todos os dias, descanso semanal, terça-feira, ou seja, se tem descanso semanal na terça, significa que não está aberto todos os dias, né? Tem um problema de coerência entre as informações. Depois nós temos 2 casos bem conhecidos, que né, na época foi apresentado, que é esse: parabéns, é assim que cumprimentamos nossos alunos pelos excelentes resultados obtidos no Provão do MEC. E aí a palavra excelente está com um probleminha, faltando um C. E graduação à distância em pedagogia seria, e foi escrito pedagogia. Qual que é o problema em relação a esses 2 outdoors? Que os 2 estão relacionados com uma universidade. E quando você apresenta, né, na universidade, um outdoor da universidade, problemas de grafia, isso não revela uma boa imagem sobre a instituição. Então, isso pode gerar um problema de coerência entre o que se quer vender e a forma como isso tem sido apresentado. Aí depois nós temos lá o reduza a velocidade, use camisinha, né? Essas 2 informações não estão relacionadas, principalmente quando você pensa numa rodovia, cruzamento perigoso, né? Esse use camisinha parece que foi só aproveitada a placa, não faz sentido. Frango assado aos domingos, e aí a imagem não é coerente, porque ele apresenta um porquinho, né? Então tem um problema. E aqui a gente tem um caso em que, na verdade, a falta de coerência, ela é proposital. Então, isso pode acontecer em algumas situações, quando a gente quer transformar o texto em algo incoerente por um propósito específico. Então, nós temos ali: subi a porta e fechei a escada, tirei minhas orações e recitei meus sapatos, desliguei a cama e deitei-me na luz, tudo porque ele me deu um beijo de boa noite. Então, vai ser um texto em que há uma mudança ali, em vez dele subir a escada e fechei a porta, né? Ele vai alterando ali: tirei meus sapatos, recitei minhas orações. Então, ele faz essa mudança justamente para mostrar que depois desse beijo de boa noite, a pessoa ficou, né, alucinada, ela perdeu a noção. Bom, depois nós temos ali a coesão, que é a unidade formal do texto, que se dá por meio de mecanismos gramaticais e lexicais. Então, a coesão, ela contribui, na verdade, para que a coerência do texto ocorra. Então, ela é a forma mais material do texto, é a forma como a gente organiza e liga as informações do texto, de modo com que ele faça sentido. Então, nós temos ali por conexão, que é justamente quando a gente liga, né, as informações, a por associação, que se dá
principalmente por meio da seleção lexical, e a reiteração, que pode se dar por repetição, por meio de paráfrase, quando você diz a mesma coisa de outra forma, paralelismo, repetição propriamente dita, ou por substituição, né? Então, a substituição gramatical, quando a gente, por exemplo, pode retomar um referente por meio de um pronome, um João, que vira ele posteriormente, uma substituição lexical, quando a gente opta por uma outra palavra, ou a elipse. Depois a gente trata especificamente de cada um desses casos. Mas o que é importante pensar é que como o texto ele caminha, né? Como ele vai sendo organizado e ligado, principalmente, de modo com que ele faça sentido. Nós temos ali, então, a coesão gramatical e a coesão lexical. Então, que envolve a frásica, quer dizer, a relação dentro da frase, entre as frases, a relação temporal, que vai marcando a mudança de tempo dentro de um texto, a referencial, que são as retomadas de um mesmo referente, não vou tratar especificamente desses conceitos, porque nesse momento não é importante. A reiteração e a substituição, né? As formas que eu posso substituir por um sinônimo, ou por um antônimo, ou por um termo que abarca, né, a expressão. Se eu estou tratando de cachorro, por exemplo, eu posso usar um hiperônimo, que seria o animal, né? Ou o contrário, eu posso usar um hipônimo, que seria o contrário, aqui eu uso um termo, o animal, e depois especifico. Enfim, mas depois a gente trata com mais detalhe de cada uma desses elementos. E aqui eu coloquei para vocês em vermelho as formas de retomada de referente. Então, ali eu teria uma rica senhora e como ela foi sendo construída no decorrer do texto. A simpática senhora, ela, então são todas formas. Ou mesmo a elipse, né? Quando eu não repito, mas pelo contexto, eu sei de quem está falando. Aqui tem a mulher e por aí vai. E eu coloquei em verde os elementos que vão marcando a ligação do texto, para mostrar um ponto de vista diferente, esse porém, né? Ou até antes, que é indicação temporal, então, né? Então, a gente vai observar aqui os conectivos. O mas, que aparece bastante, para mostrar o quanto ela muda de pensamento a todo momento. E aí, aqui um pois de conclusão. Também digo aqui, vocês leem o texto para vocês verem se vocês entenderam toda essa retomada que está em vermelho, que está em verde. Claro que há outros referentes, como a cadeira, que poderia também ser discutido, mas só para vocês terem uma ideia. E aqui um exemplo de não coesão, né? Então a gente tem ali, as janelas da casa foram pintadas de azul, mas os pedreiros estão almoçando. A água da piscina parece limpa, entretanto foi tratada com cloro. A vista que tenho da casa é muito agradável. Então, aparecem alguns elementos, né, de coesão, como mas, o entretanto, porém, as informações não estão relacionadas, ou seja, eu tenho o emprego dos conectivos, porém eles não fazem sentido. Né? Então, aqui eu não posso dizer que eu tenho coesão e, consequentemente, isso acaba por prejudicar também a coerência do texto. Certo? E aqui estão as referências, esse segundo texto lá é o que eu deixei para vocês acompanharem. Vou deixar algumas questões para vocês lá no Moodle e qualquer dúvida a gente vai conversando online. Um abraço.